Fala galera, tudo beleza? Como eu falei no meu Instagram há algumas semanas, eu vou tentar fazer alguns vídeos com o resumo dos livros de finanças que eu for lendo. Eu não vou conseguir fazer de todos, eu tento ler bastante, né? Sempre eu tento ler o máximo possível. E não dá tempo, porque é muita coisa pra fazer, tem os outros vídeos do canal, dá trabalho pra editar, pra gravar e tudo mais. Mas de vez em quando eu vou tentar fazer, esse vai ser o primeiro, então por ser o primeiro eu vou fazer algumas observações antes, galera. Eu coloquei essa imagem que tá aparecendo aí na tela esses dias lá no meu Instagram. Eu vou fazer um resumo básico aqui, mas nada substitui a leitura do livro. A leitura ajuda você a desenvolver sua leitura, sua escrita, raciocinar mais, aperfeiçoar seu cérebro. Ajuda você a ser uma pessoa que tem mais opinião sobre as coisas, porque conhecimento adquirido ajuda a gente a ter argumento para as coisas. Normalmente, quem não gosta de ler, não gosta porque foi forçado a ler quando era criança. Livro chato pra caramba, tipo os livros do vestibular. Eu odiava aquela desgrama, tá? Então a minha dica é: comece a ler coisas que você gosta, que tem a ver com o que você se interessa. Porque a vida toda a gente foi obrigado a ler coisa para decorar pra prova. Talvez você não gosta porque você nunca leu um livro interessante. Então aqui eu vou resumir alguns pontos do livro, só que eu vou pegar alguns pontos, não todos, e vou tentar dar uma interpretação da coisa com a cara primo pobre aqui, pra esse vídeo não ficar chato como de muitos outros aí de resumo, que é chato pra caramba, o pessoal falando, bagulho que você não entende nada, né? Então hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, que é O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Napoleão Hill é um dos escritores mais vendidos no mundo, tem trocentos livros, alguns eu gostei, outros não gostei. Qual que é a história do Napoleão Hill? Ao longo da vida dele, ele analisou a vida de milhares de caras, dos mais bem-sucedidos do mundo, mas também a história de vida dos fracassados. Ele entrevistava pessoas, tipo o Henry Ford, sabe, que criou a Ford, enfim. E começou a estudar e aprendendo com os erros e acertos dos outros, ele começou a escrever livros falando sobre isso. E nesse caso, ele simula uma entrevista com o diabo para aprender como que o diabo faz para prender as pessoas e deixar elas fracassadas. Não avança, não melhora de vida nunca. Imagina que ele sentou de frente com o diabo e falou: o que você faz pra ferrar com a vida dessas pessoas? E lembrando, galera, apesar do nome ser Mais Esperto que o Diabo, não é um livro religioso, tá? Não é livro cristão, católico, nem nada. É um livro sobre finanças, só que o cara escolheu simular esse negócio de que tá num diálogo com o diabo pra descobrir as manhas dele pra ferrar a vida das pessoas. No começo do livro ele fala que, o diabo fala que uma das formas de ferrar com a vida das pessoas, fazer com que elas sempre fracassem, sejam uns miseráveis, que não dá certo em nada, é colocar medo nelas. Pessoas que têm medo de alguma coisa não avançam tão bem quanto poderiam se não tivessem medo. E uma das armas preferidas do diabo é o medo da pobreza, medo da desgraça, medo de passar fome. E com isso, ele faz de tudo para manter as pessoas pobres. Mantendo as pessoas pobres, elas vão ter sempre medo, vão viver agoniada, preocupada com o dia de amanhã e não vão conseguir evoluir direito, estudar e fazer o que tem que fazer de bom para mudar de vida. E a forma preferida dele para manter as pessoas pobres é fazer com que elas sejam burras, tá? Eu tô usando um termo meu aqui. Fazer com que as pessoas não tenham senso crítico, não consigam pensar por si só. Elas sempre acreditam no que os outros estão falando, sempre depende da opinião dos outros, nunca formula uma reflexão ela mesma, é sempre uma pessoa tonta. Pensa numa marionete. O que o governo fala, ela acredita. O que o vizinho fala, ela acredita. É uma pessoa passiva, uma pessoa que ela é controlável. Tipo, sabe pessoa tonta que você sabe que qualquer coisa que você falar, ela vai acreditar? É verdade. Isso é, segundo o livro, a forma preferida do diabo de ferrar com a vida das pessoas. Fazer com que elas sejam trouxas, no sentido de não ter senso crítico a ponto de pensar e raciocinar com o próprio cérebro. No livro, ele chama essas pessoas de alienadas, que são pessoas que preferem a ideia dos outros do que pensar por si só. Sendo assim, uma pessoa tonta que não tem opinião pra nada, você vai estar sempre lascado, vai ter sempre uma vida miserável, não vai evoluir, não vai avançar, não vai crescer. Lembrando que uma das formas de você não ser um alienado é você obter mais conhecimento, estudar, ler livros, para você conhecer mais coisas e pegar várias opiniões e pensar: essa eu concordei, essa eu não concordei, então a minha posição é essa, entende? Aí no livro ele fala que uma das melhores formas de fazer isso é, desde criança, fazer as pessoas aprenderem não a pensar por si só, mas a decorar as coisas. Por exemplo, pensa numa escola. A maioria das escolas hoje em dia é uma porcaria.
Ó, você tem que decorar isso. Aí a pessoa decora, faz a prova, lembrou? Maravilha. Não lembrou? Se ferrou. Não tem comprovação de que a pessoa aprendeu a pensar e desenvolveu um raciocínio. Não, ela simplesmente decora o que tá na lousa, né? E aí ele fala no livro, o método de ensino hoje ajuda muito a contribuir para que as pessoas continuem sendo burras. Tem um filme que eu vi faz muito tempo, que eu gosto, Sociedade dos Poetas Mortos, do Robin Williams. Eu gosto muito, que era um professor que falava, por quê? Ele perguntava pro aluno, mas por que é isso? Não, mas você tem que entender, você tem que me explicar o porquê que você está pensando isso, não decorar só porque eu estou falando. Aí no livro tem duas frases legais. Primeira, tem várias frases legais, né? Eu estou resumindo total. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, ou seja, entre os tontos que não têm opinião para nada e que acreditam em tudo que fala. E nunca entre os que são determinados e que sabem o que querem. Se você é determinado e sabe o que quer, você vai mudar de vida. Se você é tontão e tá ferrado. Outra frase. Se você teme a pobreza, sua mente vai atrair a pobreza. Se você deseja a riqueza, sua mente vai atrair condições que te gerem riquezas. Por quê? Porque quem deseja riqueza, busca por isso, vive, não que vive em prol disso, eu não vivo em prol de riqueza, mas eu quero ser rico, então eu vou buscar isso. Agora, se você é uma pessoa que só tem tempo para ter medo do amanhã, você vai ser pobre a vida toda e vai sempre atrair a pobreza, a probeza. Se você pensar assim, se você não tem meta, você vai receber o que a vida te trouxer. Seja qualquer porcaria que for, ela vai ter, porque você não tem uma meta de vida. Aí no livro ele fala que uma das formas de manter as pessoas sempre na pobreza é seduzindo elas para que gastem tudo que ganham e comprem coisas que não precisam e nunca sobre e continue sempre na nhaca. Qualquer semelhança com tudo que eu falo no meu canal desde que eu comecei não é mera coincidência, porque qualquer ser pensante percebe isso. Se você é um cara que gasta tudo que ganha, você vai ser pobre a vida toda e vai se lascar sempre. Aí outra coisa que ele fala no livro é que as pessoas não podem confundir derrotas temporárias com fracassos, no sentido de que você está tentando, não deu? Não desista. Se você desistir, vai ser um fracassado daí pra frente pelo resto da vida. Você tem que pensar que se deu errado, você vai ter que pensar como é que eu faço pra dar certo. Isso é uma coisa que ele aprendeu com os milhares de caras famosos que ele entrevistou no decorrer da vida dele. Todos os caras que ficaram podres de rico e que criaram um produto ou uma empresa top, tiveram 1000 fracassos. Se eles tivessem desistido, não, mas eles perseveraram e tentaram. Os que desistiram estão na lista dos fracassados do Napoleão Hill. O que eu tenho que fazer para deixar de ser um alienado? O que eu tenho que fazer para deixar de ser um fracassado que só se ferra na vida? Uma coisa, um desejo muito forte de deixar de ser um alienado, um fracassado que só se ferra na vida. Tá? Aí ele dá alguns princípios aqui de psicologia que podem ajudar, porque senão alguém vai falar, mas eu nasci pobre, eu cresci na favela, eu vou morrer pobre. Não, ele fala, não. Se alguém que é desgracento, pobre, lascado, mas tiver um desejo muito forte, eu vou mudar de vida, vai mudar de vida. E você tem que começar por esse desejo. Aí vamos lá. Tenha um propósito definido. Eu vou mudar de vida, eu não vou morrer nessa situação, eu vou ser rico. Se você for firme nos seus planos, no seu objetivo, você vai ter, eu quero alcançar isso, você vai conseguir. Primeira coisa, você tem que querer mudar e se empenhar, então, eu não vou aceitar essa desgraça na minha vida. Segundo, tenha domínio próprio. Se você é do tipo que é seduzido e atraído por tudo, não sabe gente que fala, é mais forte do que eu, dificilmente você vai conseguir sair da pobreza. E esse negócio aí tem a ver com vício, tem a ver com cigarro, tem a ver com drogas, tem a ver com sexo. Tem gente que é viciada em sexo, perde tudo por causa disso. Tem gente que é viciada em balada, perde tudo porque não consegue parar de ir na balada e não consegue mudar de vida. Comer demais, gastar demais. Se você é uma pessoa que não tem autocontrole, não, eu não vou fazer. Você vai ser mais vulnerável a se ferrar a vida toda. Outro princípio, aprender com a adversidade, aprender com os problemas, com as derrotas, com as dificuldades. Eu já falei lá no Instagram também, aqui no canal. O sábio aprende com os erros dos outros. A pessoa normal aprende com os próprios erros. A anta não aprende de jeito nenhum. Caramba, bicho, você tá vendo que tá se ferrando e não aprende que não tá dando certo esse teu método? Diversidade, luta, tribulação, dificuldade, crise, todo mundo passa. Só que se você não aprende com ela, você vai sair burro tanto quanto era antes da crise, entende? Tenta aprender alguma coisa de útil com esse problema aí, meu. Ambiente.
absorvemos as características das pessoas que convivemos. Então, conviva com gente mais inteligente, com gente mais sábia. Se você só anda com um grupo de jamanta lá, que um é tonto que o outro, um é pessimista, negativista que o outro, é isso que você vai ser também. Então começa a andar com gente que pensa mais pra frente. Não tô falando que você... agora eu vou andar com o meu grupinho de pessoas... Não, só tô falando, vê se teu convívio todo não é com gente sem noção, sabe? Que só faz asneira e que tem os mesmos problemas que você. Se tem, fala assim, vamos mudar, galera, que a partir de agora, hoje a gente muda, a gente vai continuar essas desgraças da vida. Você tem que andar com pessoas muito inteligentes, que vão te ajudar a aprender aquilo que você não sabe. Agora, se você só anda com gente que é tão tonta quanto você, vai continuar na mesma coisa. Último, galera, aqui, pra terminar, tempo. Conforme o tempo passa, você tem que evoluir e se tornar mais inteligente. O simples passar do tempo não quer dizer que você está aprendendo alguma coisa. Nem todo velho é sábio e nem todo jovem é burro. Tem a ver com como você aproveita seu tempo. Você tem aproveitado seu tempo para estudar? Para ler mais? Para obter mais conhecimento? Cara, pensa assim, como que você quer estar daqui a 5 anos a respeito de educação financeira ou de investimentos? Pensa assim, cara, daqui a 5 anos eu tenho um propósito, eu quero estar fera nesse negócio. Investe o seu tempo, senão daqui a 5 anos, vão ter passado 5 anos, não vai ter mudado nada na tua vida. Eu resumiria assim, não seja tonto, porque essa é a melhor forma que o mundo, o diabo, o que quer que você pense, acredite, tem pra fazer você se lascar sempre. Ser uma anta, sempre vai ser uma anta que não pensa e não tem raciocínio. Desenvolva seu intelecto por meio de leitura, de conhecimento e estudo. Aí o que eu quero falar, galera? Eu criei um site na Amazon, vou deixar o link aqui na descrição. Primeira vez que eu vou tentar fazer isso, vamos ver se dá certo, né? Tenho esse livro, caso você queira, Mais Perto que o Diabo. Ele tá, pelo link aqui, de 42 por 19 reais. Tá bem barato, é o livro mais vendido da área de finanças lá da Amazon. E eu resolvi fazer isso na Amazon, porque lá eles têm livro pra caramba e é muito mais barato mesmo. Tá com desconto e me ajuda porque eu ganho uma merrequinha de uma comissão a cada livro que for vendido. Beleza, galera? Então é isso, tamo junto. Em breve eu farei resumo de algum outro livro, vamos ver qual deles aí. Mas é isso, um abraço, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, galera!